galera, tudo bem? Hoje eu vim bater um papo com vocês a respeito de que muitas pessoas me perguntam, né, que as pessoas falam assim pra mim: "Ah, porque você é evangélica e você fala certas coisas, você é desbocada, você não sei o quê". Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Outras pessoas falam pra mim: "Ah, como é que é servir a Deus e não sei o quê". Eu vou começar falando essa parte, como que é servir a Deus. Servir a Deus é uma tarefa que não é fácil, né? Não é fácil servir a Deus. Ah, mas por quê? Por conta de Deus? Porque quando serve a Deus não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Não é por conta disso que é difícil servir a Deus. Você entende? Não é por conta de Deus, porque Deus é isso, Deus é aquilo. Não é isso. Servir a Deus é difícil, porque assim, Deus em momento algum ele foi tão hipócrita ao ponto de dizer que a partir do momento que você me aceitar, que você começar a me servir, a sua vida vai ser mil maravilhas e tudo vai dar certo. Não. Você entendeu? Tanto é que na palavra de Deus ele deixa bem claro lá que no mundo a gente vai ter aflições, mas que a gente vai vencer o mundo assim como ele venceu. Então, em momento algum, ele disse que ia ser fácil, que ia ser legal. Ele só disse que ele só deixa claro que a gente vai ter sabedoria para passar por certas situações. Correto? E que também não vai sofrer tanto por certos tipos de coisas que acontecem na vida da gente. Porque assim, servir a Deus é difícil, não por conta de Deus, não porque religião é difícil, não sei o que, porque cada religião tem o seu lado bom e o seu lado controverso. Eu acho que a parte de servir a Deus é um pouco complicada por falta das pessoas que servem a Deus. Você tá entendendo? Porque é difícil você conviver com as pessoas de dentro da igreja que você segue. Assim, um exemplo, porque essas pessoas... Gente, entenda, eu não tô aqui pra falar mal de ninguém e eu não tô aqui pra condenar ninguém. Eu tô aqui pra contar pra vocês histórias que eu já vivi dentro da igreja, coisas que eu já passei por servir a Deus. Você tá entendendo? Porque é uma coisa complicada, porque quando você fala que você serve a Deus, que nem, por exemplo, eu tenho tatuagens, né, no meu corpo eu tenho tatuagens. Aí as pessoas falam: "Ah, mas a evangélica, a crente tem tatuagem". E assim, muitas vezes você escuta isso, não de gente de fora da igreja, você escuta de dentro da igreja, uma pessoa te critica, te condena porque você tem tatuagem, aí quando você olha pra cara dela, ela tá com sobrancelha de rena, que é praticamente a mesma coisa. Você tá entendendo? Ou se não, porque é crente ou evangélico, você não pode falar isso, você não pode dar risada alto, você não pode. E aí o que acontece? A maioria das vezes essas pessoas que te condenam, que te falam que você não pode isso, que você não pode aquilo, são as pessoas que fazem exatamente aquilo que elas falam que você não deve fazer. Você tá entendendo? Então assim, servir a Deus é difícil. Porque eu já passei por situações muito constrangedoras dentro da igreja. Que nem, por exemplo... Vou contar um fato aqui pra vocês que nem uma coisa que me perguntaram muito foi sobre quando eu me desviei do evangelho a primeira vez. Que eu falo no meu vídeo lá 20 fatos sobre mim. Se você não assistiu, assiste que você vai gostar, ok? Que eu falo que eu me desviei da igreja e aí as pessoas me perguntam muito por que eu cheguei ao ponto de desviar. Eu desviei, gente, porque assim, quando eu comecei a servir a igreja e tudo... Todo mundo ensinava com clareza que o dom da igreja é amar o próximo, é perdoar, porque o próximo não é perfeito, é não sei o que. Você tá entendendo? E eu achava assim que era de fato amar todo mundo e coisa e tal, que era isso que acontecia. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Muitas vezes, do mesmo jeito que no mundo, às vezes você tem apreço por uma pessoa, consideração por uma pessoa e essa pessoa não tem por você, dentro da igreja vai acontecer a mesma coisa. Você tá entendendo? Então eu tinha considerações por pessoas, eu tinha apreço por pessoas que não tinham por mim. Aí começou a acontecer certas fofocas a respeito do meu nome dentro da igreja, que por fim eu acabei ficando com vergonha
Você tá entendendo? Porque primeiro era coisas que eu não fazia, coisas que nem se passava pela minha cabeça de eu fazer. Assim, não tô dizendo que eu sou santa, porque eu não sou santa, não sou perfeita, porque se eu fosse tudo isso, é lógico que eu não ia nem estar aqui conversando com vocês, né? Mas assim, o que era dito a meu respeito, eu não fazia. E aí eu comecei a ficar com vergonha, constrangida com isso, e resolvi saí da igreja, mas também não fui pra igreja nenhuma. Eu saí da igreja mesmo e ficou por isso, sabe? E aí, depois eu resolvi voltar. Mas assim, hoje em dia é um pouco mais fácil porque hoje eu tenho mais maturidade do que antes. Hoje eu tenho a maturidade de que eu sirvo a Deus por causa de Deus. Porque pelo aquilo que Deus fez na minha vida, pelo tanto que Ele mudou, que Ele me restaurou, que Ele me curou, que Ele me salvou. Entendeu? E assim é. Mas se você for olhar as consequências, dificuldades de ficar no caminho, coisas que as pessoas mesmo de dentro da igreja, pessoas que você acha que nunca vai fazer aquilo com você, vai lá e faz. Se você for olhar isso, realmente a gente não serve a Deus. Você tá entendendo? Hoje em dia, por que hoje em dia as igrejas vivem vazias, as igrejas estão sempre, sabe, com os bancos vazios? Porque assim, antigamente as pessoas queriam ficar perto de Jesus, as pessoas corriam atrás dos discípulos de Jesus, porque quando as pessoas olhavam para eles, as pessoas viam Deus, as pessoas viam exemplos de Deus, e hoje não é assim. Hoje em dia tem pessoas que vivem constantemente dentro da igreja, mas você não olha, você olha pra elas e você não vê praticamente nada de Deus na vida delas. Você tá entendendo? Porque dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Nem eu vou contar pra vocês 2 fatos que aconteceram comigo por agora, recente. Que é o quê? Tem uma pessoa lá da igreja, da minha igreja, né, que assim, eu não tenho raiva dela, não tenho nada contra ela, você tá entendendo? Eu até não me vejo no direito de ter raiva dela, porque eu tenho o total conhecimento que do mesmo jeito que Deus morreu, que Jesus morreu na cruz pra me salvar, Jesus morreu pra salvar ela também, e todo o resto. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela começou a ter uns problemas dentro da igreja e ela se desviou do caminho, né, por decisão própria, decidiu que não queria frequentar mais por um determinado tempo, que não estava se sentindo legal. E aí, mesmo ela desviando do caminho, eu continuei sendo amiga dela. Eu continuei andando com ela, eu continuei sendo presente na vida dela, você tá entendendo? E eu sabia das coisas que ela fazia, estando fora do caminho. Mas assim, nunca comentei nada com ninguém, ela confiava em mim, ela me contava, e também essas coisas não vêm ao caso. Mas o que aconteceu, que eu fiquei chateada, é que, tipo assim, essa pessoa, ela se desviou do caminho, ela fez o que ela quis fazer, depois ela retornou, né, pro caminho, graças a Deus, se arrependeu e voltou. E aí, esses tempos atrás, ela veio conversar comigo sobre um determinado assunto a respeito da minha filha. E aí eu peguei e falei pra ela, eu vou ir atrás, vou saber se era verdade, se é verdade. E a questão é que o que ela me falou a respeito da minha filha não era verdade. E aí o que acontece? Ela simplesmente parou de falar comigo por conta disso. Em momento algum ela chegou em mim para saber se era verdade, se realmente estava acontecendo, se a minha filha realmente estava passando por aquele tipo de situação. Ela não se interessou, ela simplesmente veio, me contou o fato e caiu fora e virou a cara pra mim. E hoje a menina passa por mim dentro da igreja e assim, finge de conta que nem me conhece. Ela olha, ela passa por mim assim, que nem, por exemplo, se eu estiver aqui, ela passa por mim e ela faz assim. Ela vira o rosto pra mim. Você tá entendendo? E assim, mas é coisas que acontecem, né? E eu fiquei magoada um certo tempo com ela. Fiquei sim, porque eu tinha muita consideração por essa pessoa, eu gostava muito dela. Tanto é que eu, em momento algum, a maioria das pessoas da igreja deram as costas pra ela, não queria assunto com ela por conta dela estar fora da igreja. Eu não, eu continuei andando com ela, sendo amigo dela, você tá entendendo? Não sou melhor do que ninguém, não sou perfeita, mas eu não vi necessidade disso. E aí hoje não, hoje ela me despreza e outras coisas a mais.
E fora isso, gente, tem muitas coisas que se a gente for olhar, a gente não serve a Deus, se a gente for, porque assim, que nem, por exemplo, olha, eu convivo com pessoas, porque no meu trabalho, eu tenho uma patroa que ela é espírita, eu tenho duas patroas, né, que são católicas, e eu vou falar bem a verdade pra vocês, as sabedorias que elas me passam, a vivência que elas me passam, é muito melhor do que muita gente que tem dentro da minha igreja. Sabe? É muito mais edificante. Porque tem pessoas dentro da igreja que assim, coisas que acontecem comigo, tá? Por favor, coisas que fizeram comigo e eu tô contando pra vocês. Que nem, por exemplo, tem gente dentro da igreja que eles te vê na rua, eles viram a cara pra você, eles fingem de conta que não te conhecem. Às vezes, quando estão te vendo, você vai cumprimentar, eles viram pra você não cumprimentar, pra não ter que falar com você, você tá entendendo? E aí quando é dia de domingo, no culto, aí chega em você e fala pra você: ai, irmão, a paz do Senhor, como é que você tá? Você sumiu? Nunca mais te vi? E naquela semana ele tinha te encontrado na rua e feito de conta que não te conhecia. Você tá entendendo? Então, assim, é pra vocês verem o quão é difícil, gente, servir a Deus. Eu não tô falando mal das pessoas, eu tô falando de circunstâncias que acontecem, que se a gente não tiver sabedoria, a gente não tiver ciência da vida, a gente não serve a Deus, a gente não faz nada, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu quero falar pra vocês. Se vocês servem a Deus, se vocês seguem a sua religião, sigam pelo teu conhecimento, sigam por a experiência que você tem com Deus, com o seu Deus, aquilo tudo que Ele já te abençoou, que Ele já te deu, mas não vá por pessoas, porque se você for por pessoas, você vai se decepcionar, você vai se machucar, e Deus não tem nada a ver com isso, sabe? O que a pessoa fizer contra você, deixa que a pessoa responda aquilo com Deus, porque assim, Deus fala na Bíblia que ai daqueles que mexem com os meus, né? Então, assim, se a pessoa te machuca, te fere, te condena por coisas que você não faz, te maldiz, sai te maldizendo por aí, sabe? Entrega essas pessoas na mão de Deus, deixa que Deus trate na vida delas. Eu vou ser bem sincera pra você, a gente é carnal, a gente é pecador. É lógico que tem certas coisas que as pessoas fazem com a gente que dá vontade da gente pegar a cidadã e descer a mão na orelha. Sabe? Não vou ser cínica aqui de falar que não, porque dá, gente. Amores, eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui, porque vai começar uma bagunça agora aqui na minha casa, né? Uma limpeza aqui no meu quintal, uma cortação de grama, e vocês me desculpem, mas eu vou continuar o vídeo, vou fazer a segunda parte do vídeo pra contar certinho pra vocês, ok? Mas se vocês já gostarem dessa parte do vídeo, sabe? Se vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei que aconteceu comigo, né? Dentro da igreja, com pessoas... Vocês comentem, deixem o comentário de vocês, me mandem mensagem. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês, se inscrevem no canal, por favor, que é super importante pro canal, né? E fiquem todos com Deus. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.